Oi, pessoal, aula de funções polinomiais maiores que grau 2. Gente, essa aula aqui é muito importante para quem vai fazer Enem, tá? Porque aqui eu dou muito detalhe, então presta atenção. É fácil, eu acho muito simples, só vocês têm que prestar atenção nos detalhes, tá bom? Então vamos lá. Funções polinomiais maiores que grau 2. Então vamos lá. Ó, aqui eu vou passar tudo o que vai acontecer, só que depois, em cada exemplo, eu vou explicando isso aqui para vocês. O objeto dessa seção é reconhecer o grau de um polinômio a partir da observação de um gráfico. Então, olha o que acontece. Nós vamos olhar um gráfico e vamos descobrir se tem raízes reais, raízes imaginárias, que grau que é. Depois nós vamos descobrir qual é a função daquele gráfico. Então, essa aula é bem legal para quem vai fazer Enem, tá? E quem vai fazer a atividade 2 da minha matéria do terceiro bimestre, tá bom? Essa pode ser uma tarefa nada simples, mas para termos sucesso, precisamos ter muita atenção e prestar atenção nas características locais e globais do seu gráfico. Então vamos lá. Polinômios são funções contínuas e suaves em toda a reta. Isso quer dizer que não apresenta quebras, saltos e bicos. Então, ó, função polinomial não faz um bico que nem um ponta de um triângulo. Beleza? Não forma um sinal de maior ou menor, um bico para dentro ou um bico para fora, tá bom? Então são curvas suaves ou curvas fechadas, mas nunca bicos, tá bom? Graficamente, as raízes reais de uma função são os pontos de intersecção no seu gráfico no eixo com o eixo dos x. Então, o que acontece? Para ter raízes reais, ele tem que cruzar o eixo x, que é o eixo das abscissas, tá bom? Não cruzou, não tem raízes reais. São as raízes imaginárias, aquelas que tem o i, beleza? Então, vamos lá. Raízes repetidas da equação. Pois isso aqui eu explico, gente. Produz um gráfico que localmente é uma tangente ao eixo x. O que é a tangente, pessoal? Vamos lá. Ó, pensa nessa linha aqui. Ó. O gráfico vai bater nela e vai voltar. Então, quando o gráfico bate e volta, é que tem raízes repetidas. Se o gráfico passar por cima do eixo x e fazer um contorno lá embaixo, ou um contorno em cima, são raízes diferentes. Mas quando chegar nos gráficos, eu explico para vocês, tá bom? Tangente do eixo x tem um zero de multiplicidade. O que é multiplicidade? Tem duas raízes iguais, tipo, as raízes 2 e 2 e 3. Então, o que acontece? Não dá para você montar um ponto em cima, você colocando um ponto em cima do outro, representa um só. Por isso que o gráfico bate e volta no eixo, tá bom? Então, o gráfico P de x cruza o eixo x em valor do x e o zero, né? Porque se ele está em cima do eixo x, ele não tem coordenada y. Se K é ímpar, toca, mas não corta. O que acontece? Ele bate e volta, que nem eu falei. Raízes múltiplas são sempre extremos locais da função. Este extremo será um máximo ou um mínimo, dependendo da curvatura da função. Isso aqui também eu vou explicar lá para vocês entenderem, tá bom? Se nesse ponto a função for côncava para cima, o ponto será o mínimo. Se ela for ao contrário, terá um máximo. O que é isso? Ó, se ela for côncava para baixo, ela vai ter a maior altura. Se ela for côncava para cima, ela vai ter a menor altura. Tá? É isso que ele quis dizer. É igual a equação de segundo grau, gente. Ó. Equação de segundo grau crescente, o vértice é embaixo. Então ele tem um mínimo. O gráfico da equação de segundo grau negativa, ou decrescente, é uma montanha. Ela vai ter um máximo. Tá? Vamos lá. Próximo. Os pontos onde a função muda de curvatura são ditos como inflexão. O que é inflexão? Vamos lá, eu estou vindo aqui, ó, aí de repente eu faço uma curva. Toda vez que fizer uma curva, é uma raiz. E toda curva que fizer vai mudando o grau do polinômio. Se ele tiver 3 curvas, ele é de grau 4. Desculpa, se ele tiver 3 curvas, ele é grau 2. Se ele tiver 2 curvas, é grau 1. É sempre n menos 1. Então vamos ler aqui. Ó. O ponto onde a função muda a curvatura são chamadas de inflexões. Se o grau de um polinômio é n, então ele tem no máximo n menos 1 pontos de inflexão. Quer dizer, acontece o quê? Se ele é de quarto grau, ele vai ter 3 curvas.
Se ele é de quinto grau, ele vai ter 4 curvas, e assim por diante, tá? Mas nos gráficos eu mostro. Polinômios de grau par tendem ao mesmo limite à medida que o valor aumenta no valor absoluto. O que quer dizer isso? Os polinômios de grau par, 2, 4, 6, eles começam e terminam do mesmo lado. Vamos lembrar a equação do segundo grau. Ele não começa em cima, faz a curva e vai para cima? Então, o que acontece? Ele partiu de cima e foi para cima. De grau 4, ele faz umas curvas e vai para cima. Então, se ele partiu de cima, ele faz uma curva e vai para cima. Se ele é negativo, ele começa de baixo, faz uma curva e volta para baixo. Já os de grau ímpar é legal. Ele começa embaixo e termina em cima. Ou ele começa em cima e termina embaixo. Tá? Então vamos lá. Vamos para o próximo slide. Analisando uma função polinomial. Então vamos lá. Primeira coisa que eu já sei. Ela tem partes positivas, partes negativas. Ó, tá vendo que ela começa embaixo e termina embaixo? Isso aqui é uma equação de quarto grau. Ou de segundo grau não é, porque não é uma parábola, certo? Eu já sei de quarto grau. Por quê? Ó, tem uma, duas, três curvas. Se ela tem três curvas, ela é de quarto grau, que é a quantidade de curvas menos um. Mais um, tá? Tudo bem? Então, se tem três curvas, você fala que é de quarto grau. E eu também sei que é de quarto grau, porque ó, tem uma, duas, três, cruzou o eixo x 4 vezes. Então, vamos analisar. Então, vamos lá. Podemos afirmar que o gráfico ao lado é de uma função suave e contínua que apresenta 4 raízes reais. Uma, duas, três, 4. Beleza? A é maior que zero porque, ó, pessoal, presta bem atenção. Ó. Olha o início do gráfico aqui, ele está crescendo. Sempre da esquerda para a direita, tá? Se ele é crescente, então o A é positivo. Então ele é maior que zero. Peraí. Sempre comporta no infinito uma parábola com A, zero. Aqui, pessoal, desculpa, pessoal. Eu falei maior que zero, é menor que zero. Ela começa embaixo e termina embaixo, tá? Desculpa, é menor que zero mesmo aqui. Eu falei errado, tá bom? Então vamos lá. As partes positivas são entre 1 e 2, entre 3 e 4. 1 e 2, entre 3 e 4. Partes negativas, ó, do infinito menores que 1 e maiores que 4. X menor que 1. Aqui esqueci, gente, ó, entre 2 e 3 e x menores que 4. Tem mais coisas, vamos lá. As raízes são 1, 2, 3 e 4. São 4 raízes reais, que nem eu tinha comentado. Concavidade para baixo, ó, o x à quarta vai ser menor que zero. Então, esse x à quarta aqui vai ter um negativo aqui na frente. Vamos analisar essa, ó. Toma cuidado. A gente olhando, a gente acha que é de segundo grau. Vamos analisar. Ó, a gente acha que é segundo grau, né? Ó, tem 1, 2 raízes. Vocês perceberam que no gráfico anterior, passava e voltava. Vocês viram que ele bateu e voltou? Quando bate e volta, aqui são 2 raízes reais. Então, professor, tem 3 raízes reais? Tem 3 raízes reais. Olha por quê. Não tem duas curvas? Ó. Uma, duas. Sempre falei para vocês que o número de curvas é uma a menos do número de raízes. Deu o expoente expoente polinomial, que esse aqui é de terceiro grau, ó. Presta atenção. Uma, duas curvas. Então, ele é de terceiro grau. Se ele é de terceiro grau, ele tem que ter 3 raízes reais. Professor, mas está aqui, ó. Bateu e voltou em cima do eixo x, aqui tem 2. Tá? Aí eu fiz a explicação aqui, ó. A função cujo gráfico é mostrado ao lado é suave e contínua. O que é suave e contínua? Ele não faz bico, tá? É que eu falo para vocês, ele não faz bico. Apresenta uma mudança de curvatura e se comporta no infinito como uma reta. Ó, vem como uma reta e vai como uma reta.
Portanto, embora apresente duas raízes reais, que é isso aqui que eu falei para vocês, ó, não pode ser do segundo grau, que não te disse, segundo grau seria uma parábola. Este gráfico é de um polinômio de terceiro grau tendo uma raiz repetida no x igual a 1. Aqui, então, por quê, pessoal? Quando não é repetida, ele passa e volta. Ele bateu e voltou, por isso que é repetido. Então, aqui tem, as raízes dessa função é 1 e 3. Então, vamos lá. Parte positiva maior que 3. Parte negativa, ele é praticamente todinho, ó, é do 4 até 1, ou menores que 1, certo? Menores que 1. E fica no intervalo entre 1 e 3. A parte neutra são as três raízes, né? Ó, duas aqui e mais uma aqui. Começa para cima, ó, presta atenção. Como que eu sei que essa é uma função de terceiro grau e começa positiva? Sempre olhando da esquerda para a direita, ela está subindo. Então, ó, ela é positiva, beleza? Outra. Outra. Vamos ler. Este gráfico também é um polinômio do terceiro grau. Professor, mas como é um polinômio do terceiro grau? Pessoal, olha a curva. Ó, uma curva, fez uma curva, depois duas curvas. Se tem duas curvas, é sempre a quantidade de curvas mais um é a quantidade de raízes. Tem três. Só que olha o detalhe, só cruzou uma vez no x. Se é de terceiro grau e só cruzou uma vez no x, isso quer dizer que tem mais duas raízes. Professor, onde estão essas duas raízes? São imaginárias. Elas estão aqui pelo meio, ó, só que a gente não consegue vê-las. Então, esse é um gráfico que tem duas raízes imaginárias e uma raiz real. Então, eu vou ler aqui para vocês verem. Este gráfico também é de um polinômio terceiro grau, pois se comporta no infinito como uma reta. Ó, olha o esquemão. Se ele começa da esquerda para a direita, e ó, ele começa por baixo e vai por cima, não faz curva e volta na mesma posição, é grau ímpar. Como eu sei que tem duas curvas, eu sei que ele é de terceiro grau. Então, vamos continuar lendo aqui. Ó. Terceiro grau, pois se comporta no infinito como uma reta. Ó. Reta, vai para o infinito uma reta. Duas mudanças, ó, duas curvas. Ó. Uma e depois duas. Hora curva para cima, hora curva para baixo. Isso aqui é só teoria, tá, pessoal? No entanto, esse gráfico só corta o eixo x uma vez. Aqui, ó, no 2. O que indica que uma função tem apenas uma raiz real, que nem eu acabei de falar agora. Este fato também indica também que as outras duas raízes desse polinômio de terceiro grau são complexas conjugadas. O que é complexa conjugada? Vamos lá. 2x mais 3i. A outra será 2x menos 3i. Conjugadas é quando elas são iguais com o valor do i invertido. Uma é positiva e uma é negativa. Tá bom? Então, vamos lá. Parte positiva, maior que 2. Parte negativa, tudo menor que 2. Tá? Daqui para lá, tudo menor que 2, é negativo. Existe uma raiz real e começa subindo. E se ela começa subindo, o x a terceira é maior que zero. Então, ele é positivo. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos analisar esse gráfico aqui. Ó. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos ver que grau que o bicho é. Vamos lá. Uma curva, duas curvas, três curvas. Então, se ele tem três curvas, a gente lembrando que se a gente relacionar curva com o grau do polinômio, sempre existe uma curva menos do que o grau. Então, o grau é sempre uma curva a mais. Resumindo, se nós temos três curvas, ele é de quarto grau. Ah, professor, mas como que o senhor sabe de quarto grau? Está vendo que ele vem de cima? Fez subiu. Quando o início dele e o final dele vai para o mesmo lado, ele é de quarto grau. E eu sei que ele o x a quarta é positivo, porque, ó,
Ele está formando um U, né? Se vocês olharem aqui, ó, forma um U. O U é positivo. Então, quando os dois vêm de cima, é positivo. Quando os dois vêm de baixo, é negativo. Beleza? Então, eu já sei que é do quarto grau. Beleza. Agora, as raízes. Ah, professor, só tem duas. Opa, analise isso aqui direito, gente. Tem que analisar muito bem isso aqui. Ó, se fosse duas, ele teria feito isso. Igual uma equação de segundo grau. Se nós acabamos de falar agora que tem quatro, como que pode ser só duas? Ah, professor, eles têm raízes reais, raízes imaginárias. Toma cuidado. Não é assim, não. Ó, nós temos que analisar esse joguinho aqui, ó. Olha que detalhe. Ah, professor, tem duas raízes iguais. Ó, cuidado. Se fosse duas raízes iguais, ele tinha que bater e voltar. Ele bateu, ficou andando aqui em cima e desceu. Então, pessoal, quando ele fizer isso em cima do eixo X, ó, se ele bate e volta, é duas. Quando ele bate e fica passeando aqui por cima, ó, que nem ele ficou aqui, ó, ele veio, tinha que bater e voltar. Então, a gente já sabe que tem duas. Só que ele bateu, não voltou e desceu. Então, aqui tem três raízes iguais. Então, aqui é pegadinha, gente. Ó, aqui tem três raízes. Então, tem três raízes que é igual a x igual a zero. Beleza? Então, ó, nesse gráfico, temos três mudanças. Ó. Uma, duas, três. Trata-se de um polinômio de quarto grau, com três raízes reais repetidas, x igual a zero. O ponto mínimo local é uma terceira raiz entre 1 e 2, que deve ser aqui 1,5, né? Então, vamos lá. São as partes positivas. Positivo é tudo menor que zero e tudo maior que 1,5. Parte negativa, entre 0 e 1,5. Duas raízes, opa, tem 3 aqui, pessoal, aqui tá errado, ó. Desculpa, eu esqueci de arrumar aqui. Então, são 3 raízes iguais. Porque se são duas e mais uma, o que acontece? Tá faltando uma aqui, tá? Então, aqui é 3 iguais, beleza? Eu não vou fazer outro áudio só por causa disso. Então, ó, concavidade para cima, o x é maior que zero. O x a quarta é maior que zero. Gente, outro exemplo. Vamos analisar aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos saber se ela é ímpar ou par. Então, vamos lá. Vamos analisar. Veio de baixo, fez curvas e foi para cima. Então, já sei que ela é número ímpar. Aqui eu já sei que é número ímpar. Ó, começou de um lado, começou por baixo e terminou por cima. Beleza? Se ela é ímpar, ela pode ser de terceiro, ou quinto, ou sétimo grau. Então, vamos analisar. Agora, vamos nas curvas. Uma curva, duas curvas, três curvas, quatro curvas. Opa, a gente sabe que se tiver quatro curvas, para a gente achar o grau, a gente aumenta um. Então, quatro curvas mais um dá quinto grau. Então, esse aqui é um polinômio de quinto grau. Então, pelo que nós tínhamos analisado, pelo formato dele, eu já sei que ele é de quinto grau. Então, vamos observar. Ó, agora vamos observar as raízes. Será que ele tem 5 raízes reais ou tem alguma raiz imaginária? Pessoal, ele tem 5 raízes iguais. Ó, desculpa, reais. Ó, você viu que ele bateu, ficou aqui em cima e voltou? Bateu, ficou aqui em cima e voltou e passou batido. Aqui é uma. Só que aqui. E aqui tem duas cabas, né? Certo? Então, ó, o gráfico da função mostrado ao lado parece uma parábola, mas não é. Apresenta 4 mudanças de curvatura. Uma, duas, três, quatro, que a gente chama de inflexão, né? Portanto, embora apresente 3 raízes, ó, quando a gente olhou aqui só tem 3 pontos, né? Ó, ela é de quinto grau, porque esse 1 não cruzou, é repetido. Não cruzou, é repetido. Cruzou, é sozinho. Então, é de quinto grau, tem duas repetidas no menos 1 e 1. Parte positiva só tem maior que 2. Parte negativa é praticamente, ó, tudo, tirando o maior que 2, né? Certo? Menor que 1. E entre 1, menos 1 e 1, são 5 raízes, né? Essa e essa são repetidas, então eu tenho menos 1, 1 e 1 e 2.
beleza? Então vamos lá. Começa, sempre da esquerda para a direita, ela começa crescendo. Então o x à quinta é positivo. Próxima análise. Vamos olhar aqui, ó. Vamos ver quantas curvas tem, ó. Uma, duas. Começou de baixo e foi para cima. Então eu já sei que é de terceiro grau. Duas curvas mais um, terceiro grau. Só que ele só cruzou uma vez aqui. Então, ó, se ele é de terceiro grau e só cruzou uma vez, essa sim eu posso falar para vocês que só tem uma raiz real. As outras são complexas ou imaginárias. Este gráfico é um polinômio do terceiro grau, pois se comporta no infinito, ó, uma reta e uma reta praticamente, tá vendo? E começa de baixo e termina em cima. Duas mudanças, duas curvas. Horas sua curva para baixo, outra hora para cima. É isso aqui que ele está dizendo, ó, ela vem para baixo, depois vai para cima, tá? Esse é o fato que indica também que as outras duas raízes desse polinômio de terceiro grau são complexas. Ó, ele fez essas curvas aqui, ó, mas não cruzou o eixo x. Tá bom? Então vamos lá. É a parte positiva. Do 0,25 negativo para frente é positiva. Tudo que é para baixo do 0,25 é menor que 0,25 negativo é negativo. Só tem uma raiz real, que é o menos 2,5 aqui aproximadamente. Começa crescente, então x a terceira é maior que zero. Professor, quais são as raízes? Aí é difícil para determinar, tá? As raízes imaginárias. Gente, vamos lá. Outro gráfico para a gente analisar. Vamos lá. Quantas curvas tem? Então, vamos lá. Primeira coisa, curvas. Uma, duas. Se tem duas curvas, terceiro grau. Vamos olhar aqui, ó. Cruzou no menos 4. Cruzou. Cruzou não, bateu e voltou. Então aqui tem duas raízes reais. Então, ó, 4 menos 4 e 2 repetidas. Então, o número 2 repetido duas vezes, né? Então é de terceiro grau. Beleza? Não vou ficar lendo aquilo, gente, porque a gente já sabe. Parte positiva, ó. Maior que menos 4 até o 2. Ó. E maior que 2. Parte negativa, menor que 4. Raízes, uma, 4 negativo, e duas raízes repetidas no 2. Ó, olhando aqui, ó, x a terceira é maior que zero porque ele está vindo de baixo. Se ele tivesse vindo de cima, ele seria aqui menor, ou negativo, tá bom? Próximo slide. Esse, gente, esse é legal. Vamos lá. Ó, começou por cima, uma reta, e terminou por baixo numa reta. Já sei que ele é de grau ímpar. Quantos graus tem? Então, vamos ver as curvas agora, ó. Uma. Ó, vamos lá. Uma. Quando chegou aqui, ó, era outra curva. Duas. Ah, virou de novo. Três. Virou de novo. Quatro. Quatro curvas. Quinto grau. Só que se vocês olharem, ela cruzou 3 vezes só. E não passeou, e não bateu e voltou, para ter raízes repetidas. Você viu que ela cruzou aqui, cruzou aqui, cruzou aqui. Então, ó, ela é de quinto grau, 3 raízes reais. Então, se ela tem 3 raízes reais, as outras duas são imaginárias. Beleza? Então, vamos analisar aqui, ó. Eu nem vou ler isso aqui, gente, que aqui está escrito aqui, tá bom? Qual é o ponto máximo desse gráfico, gente? Uma coisa que eu estava percebendo agora, o ponto máximo é esse daqui, ó, e o ponto mínimo é esse. Então, esse gráfico aqui eu tenho mínimo e máximo, tá bom? Vamos lá. Parte positiva. Menor que menos 2, menor que menos 1,6, 1,7 aqui. E maior que 0, alguma coisa, entre 0,8 e 1,3. Essa é a parte positiva. Parte negativa é menos 1,6 até 0,8 e depois de 1,3 maior que 1,3. 3 raízes reais, 1,6 negativo,
0,8 positivo e 1,3 positivo. E as outras duas raízes dessa bimboca aqui são raízes imaginárias. Próximo exemplo, ó. Começa descendo, gente. Se ele começa descendo, o x à quinta, como é de quinto grau, o x à quinta ele é negativo. Então, pessoal, vamos lá. Outro exemplo. Vamos analisar aqui o bichinho aqui. Pessoal, peguei da internet, tá? Porque exemplos até assim para explicar para vocês está difícil. Então vamos lá. Primeira coisa, que grau é esse bicho? Ó, partiu de cima, fez as voltas, voltou para cima, é grau par. Curvas 1, 2, 3, 4, 5. Quinto grau? Não, tem 5 curvas ou 5 inflexões. Ele é de sexto grau. Sempre é a quantidade de curvas mais 1 é o grau do polinômio, certo? Então é de sexto grau. O que mais que eu já sei? Tem quantas raízes reais? Ó, ultrapassou, vale uma. Uma, duas, ultrapassou. Ó, ultrapassou 3, cruzou 4. E aqui bateu e voltou. Bateu e voltou tem duas. Então é uma, duas, 3, 4. Aqui tem duas repetidas. 5, 6. Então quais são as raízes desse polinômio? Menos 2, menos 1. Ou 1 negativo, né? 2 negativo, 1 negativo. 0, outra 0, 1 e 2. Pontos de máximo. Então vamos lá. Pontos máximos. Aqui deve ser meio, né? Meio e 1. Então o ponto máximo é 1. O ponto mínimo é menos 5. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver a parte positiva. A parte positiva, pessoal, ela tem aqui 4 pedaços, né? Beleza? Ó. Menores que menos 2, maiores que mais 2. E os intervalos entre 1 e 0, 1 negativo e 0, e o intervalo entre 0 e 1. Partes negativas. O intervalo entre menos 2, 2 negativo e 1 negativo. O intervalo entre 1 e 2 positivo. Raízes reais. Temos 6. Menos 2, menos 1, 2 zeros, 1 e 2. Vamos lá? Vamos lá, gente. Ó. Como encontrar a equação polinomial pelo gráfico? Agora a gente vai analisar o gráfico e vamos achar a função que originou esse gráfico. Gente, ó, pra gente, vocês perceberam que, primeira coisa, vamos analisar o gráfico. Vamos lá. Uma curva, duas curvas, três curvas. Eu sei que ele é do quarto grau, certo? Ele é do quarto grau. Eu também sei que ele cruzou o 1, o 0, o 2 e o 3. Então ele tem 4 raízes reais, certo? Eu sei que o ponto máximo dele deve ser o 2,2, 2,3 e o mínimo é 4. Eu sei também que ele começa subindo, certo? Então o A é positivo? Não, o x à quarta é negativo, tá? Por que o x à quarta é negativo, gente? Porque ele forma uma montanha, tá? Ele forma uma montanha. Beleza? Ele forma uma montanha. Tá bom? Se ele formasse um U, o x à quarta seria positivo. Então a gente já sabe tudo isso. Ó, o x à quarta tem que ser negativo. Beleza? Vamos lá. Vamos ver as raízes ou os zeros, né? Os zeros tem que... Vamos lá. Ele é de quarto grau, que nós já falamos, as 4 raízes. Método da fatoração. Pessoal, aqui a gente podia fazer por 2 métodos. De Girard ou da fatoração. Professor, não lembro do Girard. Girard era aquele lá, gente. Vamos lá. S1 é R1 mais R2 mais R3 mais R4. S2 é igual a R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R1 vezes R4. Lembra aquele que dava um monte de valores? E tem o método da fatoração que eu acho mais fácil, que até o SMSP ensinou por ele, que eu também acho mais fácil. O método é sempre assim, é x menos as raízes que eu tenho. Quantas raízes eu tenho? 4 raízes. Então é x menos a raiz 1, x menos a raiz 2,
x menos a raiz 3, x menos a raiz 4. Substituindo, então qual é a raiz 1? Menos 1. Qual a raiz 2? 0. Raiz 3, 2. E raiz 3, 3. Professor, mas tem um negativo. Opa, o negativo vem da fórmula, gente. Ó. Por isso que essa parte aqui ó, tem dois negativos. É esse negativo da fórmula e esse negativo vem daqui. Ó. O que eu fiz agora? Ó, eu multipliquei. Ó, primeira coisa, eu fiz isso aqui. Ó. Menos com menos dá mais. E x menos 0 dá x. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses dois desse lado por esse e esses dois. Por quê? Nós vamos ter que multiplicar todos. Só que, pessoal, a gente não consegue multiplicar todos de uma vez que a gente fica louco. Então, eu vou multiplicar 2. Depois eu vou multiplicar 2. E a resposta deles eu vou multiplicar entre eles. Então, presta atenção. Vamos lá. X vezes x. Vamos lá. Vou fazer primeiro todas as ilustrações. Então, ó, esse vezes esses dois. Esse vezes esses dois e esse vezes esses dois. É a famosa distributiva. Aqui é todo mundo multiplicando todo mundo. E aqui é esse multiplicando esses dois. Então, vamos lá agora. Ó. Multiplicação, a gente multiplica as bases, somos expoentes. Ó. 1 vezes 1, 1. Aqui tem 1, ó. x1 com x1, x2. Ó, x vezes x, x ao quadrado. 1 vezes x, x. Esse acabou. Agora esse, ó. X vezes x, x ao quadrado. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos com menos dá mais, 2 vezes 3, 6. A gente vai juntar esses dois, né? Porque, ó, menos 3x com menos 2x dá menos 5x. O que nós vamos fazer agora? Multiplicar todo mundo de novo. Nós vamos fazer por partes esse. Vamos lá. Somando expoentes. x2 com x2, x à quarta. x2 com 5x, 5x a terceira. Eu estou somando os expoentes. Ó, 2 mais 1 aqui, 3. Do 6 vezes x ao quadrado, 6x ao quadrado. Agora a segunda parte. X vezes x ao quadrado somos os expoentes. 1 mais 2, 3. X vezes 5x, ó, somos os expoentes. 1 mais 1, 2. X vezes 6, 6 vezes x dá 6x. Agora vamos ver os termos semelhantes. Ó. 5x à terceira é semelhante com x à terceira. 6x ao quadrado é semelhante com 5x ao quadrado. Então, nós vamos juntar. Menos 5 mais 1, menos 4. 6 com 5 mais x. E esses dois aqui nós vamos copiar. Só que olha o detalhe. Lembra que eu falei para vocês que aqui, ó, ele é um gráfico decrescente? Então, o x à quarta tem que ser negativo. Beleza? E aí, como que a gente faz? Ó, aqui está errado. Se tiver isso aqui lá no Enem, está errado. Que o x à quarta tem que ser negativo. Mas, professor, mas a nossa função. Por quê? A gente deveria ter colocado um negativo aqui na frente desse x, ó. Mas é muito fácil. E dá certinho, pessoal, sem medo. Troca o valor, troca todos os sinais. Aqui não estava mais, menos, mais. Então, vai ficar o quê? Menos, mais, menos, menos. É só trocar os sinais. Agora tá certo. Outro exemplo. Vamos lá. Mesmo esquema. Quantas raízes eu tenho? Ó, 1, 2, 3. Terceiro grau. Ah, como que eu sei também? Ó, 1, 2 curvas. Máximo, 2, alguma coisa. Mínimo, 0, alguma coisa. 0,8, 0,7, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as raízes? Menos 1, 1 e 2. Vamos lá. Termo independente. 0 e 2. Aqui, ó. Viu que cruzou no 2? Então, esse 2, ó, vai ter que aparecer lá na nossa equação. Por que o anterior não passou, gente? Porque o anterior não tinha cruzado o eixo y, beleza? Olha lá. Fatoração, não vou perder tempo, gente. Porque eu estou passando o ônibus aqui na frente de casa, então vamos lá. R1 é menos 1, 1 e 2. Substituindo, ó, de novo. Menos com menos dá mais. Então, olha o que eu vou fazer, gente. Como tem 3, eu vou primeiro multiplicar esses 2
E depois a resposta eu vou multiplicar pelo terceiro, beleza? Ó, eu fiz, ó, x vezes x, x ao quadrado. Desculpa, gente, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1x. 1 vezes x, 1x. 1 vezes 1, menos com mais dá menos. Ó, o que aconteceu aqui, gente? A gente vai cortar esses dois infelizes aqui, ó. Por quê? Mais 1 menos 1 dá 0. Sumiu. Ficou só esse e esse. O que eu fiz agora, gente? Ó, baixei o menos 2. Aí eu vou fazer isso, ó. X ao quadrado vezes x, x a terceira. X ao quadrado vezes menos 2, menos 2x ao quadrado. Menos 1 vezes x, menos 1x. Menos com menos, mais 2. E agora, esse gráfico é positivo ou negativo? Positivo, gente. Tô começando a estar crescendo, beleza? Obrigado. Outro exemplo, que eu pus agora, gente, acabei de fazer agora, porque tinha acabado no slide anterior. Então vamos lá. Ó, tá vindo de cima agora, ó. Tá formando um U. A gente já sabe que é de quarto grau, né? Ó, porque tem uma, duas, três. Só que só tem 3 raízes. Por quê? Ó, bateu e voltou aqui vale 2. Então vamos lá. Tem 3 raízes, só que o 2 é repetido, né? Então vai ser 2 raízes. Então vamos lá. Substituindo, ó, menos 2, 0 uma vez e 2 vezes o 2, que aqui está repetido. Vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x, ó. Tá vendo? Ó? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 2 vezes x, menos 2x. 2 vezes 2, mais 4. Agora, ó, o que eu fiz aqui? Juntei, ó. 2x menos 2x é igual a menos 4x. Presta atenção, esse foi cabuloso, ó. Esse vezes esse dá esse. X vezes 4 menos 4x, ó. 2 com mais 1, 3. X ao quadrado vezes 4. 4x ao quadrado. 2x vezes x ao quadrado. 2x a terceira. 2x vezes menos 4x, ó. 2 vezes 4, 8. Menos o mais, menos. Somos os expoentes. 1 mais 1, 2. E 2x vezes 4, 8x. O que eu fiz agora? Ó, juntei. Menos 4x a terceira com mais 2x a terceira dá menos 2x a terceira. 4x ao quadrado, positivo. Menos 8x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. O 8x e o 4 não tinha nada para sopar, permanecer. Pessoal, então vamos lá. O último exercício, pessoal, é um que a gente vai fazer ao contrário. A gente sempre estava analisando o gráfico, analisando o gráfico, analisando o gráfico. Essa eu vou construir um gráfico para vocês. Sabendo, pessoal, primeira coisa, ó, não conseguimos, através de um gráfico, encontrar as raízes imaginárias. É uma fórmula que usa integral e derivada, beleza? E não se dá no ensino médio, beleza? Mas eu vou ensinar ao contrário. Eu vou dar as raízes imaginárias, beleza? E nós vamos ter que encontrar as outras raízes, tá bom? Então vamos lá. Vamos resolver a seguinte equação polinomial: x à quarta menos 2x ao quadrado mais 16x menos 15 igual a zero. Sabendo que z, 1 mais 2i é a solução da equação. Primeira coisa, pessoal, as soluções das equações serão sempre iguais, com sinal do i diferente, que a gente chama de conjugado. Então, vamos supor, que ele deu aqui, ó, se z é igual a 1 mais 2i, existe outra raiz igual, sendo que o conjugado é diferente. O que é o conjugado? Troca o sinal do i. Então, ó, se eu tenho z igual a 1 mais 2i, eu vou ter outra negativa no i. Então, eu vou ter z é 1 mais 2i e z 1 menos 2i, tá bom? Como é uma raiz de quarto grau, eu vou ter
4 raízes. Se eu tenho duas imaginárias, eu vou ter 2 reais. Beleza? Então, olha o que eu vou fazer. Sendo assim, o produto de x menos e vezes x menos e divide o polinômio tal. O que significa isso, gente? Se eu multiplicar essas duas, beleza? Quando eu multiplico um número complexo por outro número complexo, sendo que eles são conjugados, os i's vão sumir da equação. Eu acho que vocês lembram, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? X menos e. Quem é o z? É o número imaginário. Como eu tenho dois números imaginários, eu vou multiplicar por 2. Por quê? Eu vou achar aqui uma raiz quadrada, beleza? Porque se eu estou multiplicando duas raízes, eu já estou dividindo o polinômio em duas partes. Eu vou achar primeiro as duas raízes imaginárias, que eu já tenho, e depois eu achar as duas raízes reais. Então, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu fiz. Eu substituí no lugar do z, eu coloquei esses valores aqui, ó. 1 mais 2i e 1 menos 2i. O que acontece? Ó, menos com mais dá menos, e menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. Agora nós vamos sair multiplicando. Então, ó, presta atenção, hein? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, 1x. Só que, ó, mais com menos dá menos. X vezes 2i vai ficar 2xi, porque primeiro vem o número e depois a gente, ou 2ix, tanto faz, tá? Beleza, o próximo. Então, já fiz o primeiro com x, agora com menos 1. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Menos 1 vezes 2i, menos 2xi. Desculpa, pessoal. Menos 1 vezes 2i, menos 2i. Eu já estou pulando aqui, gente. Menos 2i. Então, vamos lá. Vamos voltar para não dar problema. Ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos 1x. X vezes 2i, ó, mais com mais dá mais, 2xi. Próximo. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 dá 1, menos com menos dá mais. Mais 1. Menos 1 vezes 2i. Menos 2i. Agora esse. Menos 2ix. Menos 2ix. Menos 2 vezes 1. Menos 2i vezes 1. Mais 2i. Menos com mais. Menos. 2 vezes 2. 4. I vezes i ao quadrado. Agora, vamos observar aqui, ó. 2xi menos 2xi. Pode cortar. Outro detalhe aqui, ó. Menos 2i mais 2i. Pode cortar. Aí vocês vão falar assim, professor, já sumiu todos os i's. É isso que era nosso intuito. Porque quando a gente multiplica uma raiz e a raiz conjugada, é para sumir todos os i's. Aí vocês vão falar assim, mas ficou esse, professor. Lembra que o i ao quadrado equivale a menos 1? Então, o que a gente vai fazer? Menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4. Olha o que sobrou. Então, vamos lá. Presta atenção agora. Ó. Aqui virou mais 4, certo? X ao quadrado. Menos 1x com menos 1x. Menos 2x. 1. Ó, menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. Juntando, x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a 0. Então, presta bem atenção. Ó. Aqui tem duas... Aqui, ó, aqui é uma equação que originou as duas raízes imaginárias. O que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos ter que pegar o polinômio e dividir por isso. Por quê? Se eu dividir o polinômio x à quarta por x ao quadrado, eu vou achar um outro polinômio x ao quadrado, que é a parte real. Então, nós vamos ter que dividir isso por isso. Vocês lembram disso aqui? Da matéria lá do bimestre passado? Que a gente tem que tampar o buraco. Professor, mas por que o senhor teve que tampar esse buraco? Porque aqui, pessoal, não tem x à terceira. Ó, x à quarta,
x ao quadrado, ó, x à quarta, x ao quadrado. Cadê o x à terceira? Eu tenho que tampar. Então, vamos lá, vamos lembrar. Primeira coisa, ó, 1 vezes 1 dá 1. Muda o sinal, vem menos 1. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Então, vai ficar menos x à quarta. Agora, vamos lá, ó, vamos de novo. X a 2, x a 2, x à quarta. Mais com mais dá mais, vem para cá menos. X ao quadrado vezes 2x, ó. Só os números, gente, ó. 1 vezes 2, 2. Menos 2, vem para cá, mais 2. 1 vezes 5, 5. Esse zero aqui não tem, gente, tá? Esse zero era para ter tirado, desculpa, esqueci. Mas vamos lá, 1 vezes 5, 5. Passa para cá, menos 5. Ó, sempre tem que cortar o primeiro elemento, certo? 2x a terceira, 0 mais 2, 2. Menos 2, menos 5, menos 7. Abaixa o 16. Vamos lá de novo. Vamos lá. Qual o número? Ó, 2. Qual o número que multiplicado por 1 dá 2? 2. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. Vem para cá, menos 2. Ó, eu vou dar a resposta, hein? 2 vezes 2, 4. Mais com menos dá menos. Vem para cá, mais 4. 2 vezes 5, 10. Mais com mais dá mais. Vem para cá, menos 10. Olha lá. 2 vezes 1, 2. Positivo, vem para cá, negativo. 2 vezes 2, 4, negativo. Vem para cá, positivo. 2 vezes 5, 10. Está positivo, vem para cá, negativo. Subtraindo, cortando, né? Devo 7. Tenho 4, devo 3. 16 menos 10, 6. O que eu faço agora? Abaixei o 15. Abaixei o último número, isso quer dizer que estou acabando a conta. Beleza? Continuando então, agora, ó. Qual o número? Ó, qual o número que eu tenho que jogar aqui que multiplicado por 1 dá 3? 3. Então, vamos lá, vamos fazer. Menos com mais dá menos. Vem para cá, mais, certinho. Então, ó, vai ficar mais 3x ao quadrado. Menos com menos dá mais. Vem para cá, menos. Menos 6x. 5 vezes 3, 15. Menos com mais dá menos. Vem para cá, mais 15. Subtraindo. Tudo, cortou tudo, deu zero. Então, agora, gente, ó. Essa é a parte, essa aqui era a equação real. Desculpa, imaginária. Essa é a equação real. Agora, se eu achar os valores que originaram essa equação, eu acho a parte real. Continua na próxima folha, beleza? Então, continuando, gente. Então, vamos lá. Ó. Peguei a equação que eu achei lá da divisão. Vou fazer por Bhaskara, né, gente? Não vou ficar... Tem gente que adora Bhaskara, né? Então, vamos lá. O B vale 2. Deixa eu colocar o laser aqui que eu tive que fazer uma mudança aqui. O B vale 2. O A vale 1 e o C vale menos 3. Então, ó, o A vale 1, o C menos 3. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Menos com menos dá mais 12. Delta deu 16, aí é aquela formulinha, né? Menos B, o B vale 2, ficou menos 2. Mais ou menos, raiz quadrada 16 sobre 2 vezes 1. Então, vamos lá. Ó, menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16, 4, 2 vezes 1, 2. Menos 2 mais 4 dividido por 2 e menos 2 menos 4 dividido por 2. Ó, 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Menos 4 dividido menos 4 menos 2, menos 6. Dividido por 2, menos 3. Raízes da equação. Eu tenho duas imaginárias e duas reais. O gráfico saiu desse jeito, gente. Professor, mas aí, cadê as três curvas? Aqui tem, ó, aqui tem uma curva. E aqui, pessoal, como o gráfico são os valores muito grandes, aqui, ó, se a gente observar, aqui tem duas curvas. Ela faz, ó, ela vem, faz isso e isso, ó. Tá, ó, faz isso e isso. Então, ela tem uma curva para a direita e uma curva para a esquerda. Beleza? Gente, muito obrigado pela aula. Deu 50 minutos aí essa aula, mas tentei explicar para vocês o melhor possível, tá bom? Se vocês estudarem por essa aula, dá até para vocês
utilizarem para fazer o Enem, tá bom? Muito obrigado a todos. Valeu.